E hoje, no quarto episódio da segunda temporada do Histórias que Conectam Mulheres que Inspiram, eu recebo uma convidada muito especial, a Silvia Leão. Ela é uma pessoa muito especial porque a Hum, cidade me entregou a, a Silvia. Encontrei ela pelo Facebook hum. e desde então a gente vem numa parceria. A Silvia trabalha com mulheres e eu acredito que foi Deus que te colocou no meu Hum. caminho. E por isso que é tão especial eu poder estar aqui hoje. É uma honra poder falar contigo, conhecer um pouco mais da tua história. E quero te agradecer por ter topado esse convite. Mas eu vou deixar que a Silvia se apresente. Ah, Catherine, para mim, assim, é uma honra estar aqui contigo, porque a nossa história começou assim, né? Através das redes sociais, a gente ficou se conhecendo, a tia, teu esposo, né? E prontamente vocês já se ofereceram para nos ajudar. Então, quer maior presente de Deus? Isso aí não tem, né? Porque no mundo que tá tudo tão corrido, as pessoas estão tão, assim, querendo tudo por dinheiro, e vocês se doarem de coração para nós, não tem, não tem o que pague. Eu realmente acredito que Deus nos presenteia com pessoas maravilhosas, com pessoas do bem, e tu, a tua família realmente estão incluídas nesse grupo aí. Só tenho a te agradecer. Bom, vou me apresentar. Eu sou idealizadora do Grupo Vitrine Mulheres Empreendedoras, que nasceu em 1998. Começou no WhatsApp com cento e poucas mulheres, que era a capacidade que ele comportava, né? Hoje, como não tem mais um limite, são 640 participantes. Também temos no Facebook um grupo, Vitrine Mulheres Empreendedoras também, que somos mais de 60 mil participantes. E aí esse grupo está no país inteiro, né? Sendo mulher, pode participar de ambos os grupos, ele é totalmente gratuito e o intuito é vender os seus produtos ou os seus serviços. Este ano também eu assumi como diretora da ACP, a Associação Comercial de Pelotas, do Núcleo Mulheres Empreendedoras, que tem a ver com a minha história, com a minha vivência, né? Então é isso, eu venho do empreendedorismo desde criança, né? Nasci para empreender com os meus pais, depois com meu esposo, e, e eu sempre quis ajudar as mulheres a empreender também. Então, essa é a Silvia. Quando que começou? Quando começou a Feira Vitrine Mulheres Empreendedoras? A feira começou no final de 98. Não, perdão, estou falando 98, falei errado, tá? É que para mim, o tempo parece que não passa. Ontem eu estava conversando com meu marido sobre isso. 90, a geração 90, a turma de 90, parece que foi ontem, né? Verdade. É 2018, corrigindo, tá? 2018. Então não faz tanto tempo assim, 98, quando eu era mais moleque. Começou tudo em 2018. Então nós tivemos a nossa primeira feira em 2018, da, num salão de uma igreja, bem pequenininho, nós éramos 29 expositoras. E foi um sucesso, foi muito bom, assim. Tudo muito pequeno e nem existiam feiras. Tinha a feira da praça, que era tradicional já, né, na rua, mas feiras assim fechadas, isso ainda não existia. Foi um projeto inovador lá em 2018. Tá, mas em 2018 começou já a primeira feira com 20 mulheres. E Isso. antes? Antes não tinha. Antes nós começamos o grupo em 2018. Então foi aí que nós começamos o grupo de Whats, e aí aquele nosso grupinho ali, nós éramos poucas mulheres ainda naquele ano. Eu disse, a gente poderia fazer um encontro, algo assim para a gente se reunir, trocar experiências e oferecer os produtos umas para as outras. E, claro, receber visitas de quem fosse. Aí fomos atrás, porque eu não conhecia as mulheres. Assim, eu abri o grupo, aí eram pouquíssimas mulheres. Aí abri o link, eu disse, olha, convidem a mulherada. Seja empreendedora ou não, são consumidoras. Só tem que ser mulher, né? E aí, o que aconteceu?
Eu disse, vamos fazer, sem pretensão alguma, vamos fazer esse encontro. E aí já começamos, conseguimos a Magda, que é uma pessoa, que é uma grande parceira, que deu uma palestra motivacional para nós no mesmo dia, na manhã. Já começamos com um brinde, brindamos, quer dizer, porque a intenção já foi desde o início, que é o nosso lema hoje, mulheres que levantam outras mulheres. Então essa foi a intenção, né? A gente levantar umas às outras, motivar para que todo mundo crescesse junto. Temos algumas que já ainda são daquela época. E assim foi acontecendo. Mas a primeira feira foi muito assim despretensiosa, foi para a gente se conhecer e se conectar, na verdade, né? E estamos aí até hoje. Você viu? Bonito. Ela começou, tu era empreendedora? Sim. O que que tu... Por que que eu comecei, né? Eu comecei porque assim, eu na época eu comecei a pintar gesso. Eu sempre gostei de presépio, eu tenho uma paixão por presépio. Comprei um presépio para mim, pintei o presépio. Aí as amigas começaram a querer também presépio, aí comecei a vender. E aí eu, em função de uma frustração que eu tive num grupo de Facebook, que aí não era só presépio, eu estava fazendo outras peças, eram grupos que todas as mulheres poderiam mostrar os seus talentos, mas não poderiam vender. E eu mostrei uma namoradeira que eu fiz em gesso e me baniram do grupo, porque tive muitos elogios, mas eu não botei valor de venda, nada, eu só mostrei o meu trabalho como todas faziam. O grupo do Face não era daqui, mas era do estado. E aquilo foi frustrante para mim, né? Disse, poxa vida, como que tu não vai dar apoio para as mulheres, né? Porque muita gente queria comprar, começou a perguntar valores e eu, tudo bem, fiquei quieta. Enfim, aí eu disse, eu vou abrir um grupo de WhatsApp para tentar vender um produto e que as amigas que eu conheço também possam vender. E também, ao mesmo tempo, por eu ter ficado chateada, eu criei o grupo de Face. Só que na época era Silvinha Arteira e as amigas. Silvinha Arteira era o meu nome do artesanato, né? Aí quando eu vi que deu muito certo, botamos vitrine Mulheres Empreendedoras também. Mas foi por uma frustração, por um problema que eu tive, eu resolvi criar o grupo. Foi assim que nasceu, né? Gente, eu amei essa É, história. é. Essa eu não tinha ouvido Não, ainda. não, pouquíssimas pessoas sabem dessa história, né? É, eu lembro que era de 2018 que surgiu o grupo, mas eu não sabia como que É, tinha surgido. Eu tinha uma curiosidade em saber ali o... não foi assim, vou criar um grupo pronto, não. É que eu acho que tudo tem um motivo, né? A gente não faz assim porque, vou criar e pronto. Nasce ou de uma boa experiência ou de uma dor, né? No meu Uhum. caso, nasceu porque eu fiquei chateada mesmo. Puxa vida, o grupo do Face feito por mulheres e ela me banir, né? Eu fiquei indignada, eu sou meio brabinha em algumas situações. E aí eu disse, eu vou criar um grupo de WhatsApp e depois, aí foi o que aconteceu, assim. Só que eu não imaginei o rumo que essa história ia tomar. Nunca. Nunca imaginei que fosse tomar toda essa proporção. Tomou, né? Porque eu. Só que eu acredito que Deus coloca uma missão na vida da gente, né? E eu sempre pedi para Deus, assim, que me mostrasse qual é o meu propósito. Lógico que a gente se envolve em várias coisas, mas eu sabia, eu sentia que eu tinha algum propósito a mais, né? E com certeza é esse aí que tá até hoje. E hoje o grupo, então, esse que surgiu em 2018, hoje, segue com um grupo do WhatsApp, Sim. que conta com mais de 600 É, mulheres. É só de Pelotas, não tem fora de Pelotas tem também. gente de fora, no entorno de Pelotas, e tem algumas de Porto Alegre, de Canoas, que vieram visitar a feira, vieram participar do grupo. Então tem algumas. Porque nós acolhemos a todas, né? Claro que para participar da feira são pessoas da região, de Pinheiro Machado, de Dom Pedrito, de Jaguarão, de Arroio Grande, de Rio Grande, então, e de outras cidades, perdoa que eu não citei todas, né?
Mas nós damos abertura para quem quiser vir. E o foco é ajudar o empreendedorismo feminino, né? Então, no grupo tem pessoas de fora, só que a maioria é daqui da região mesmo. E desse grupo, então, de 2018, surgiu essa primeira feira na igreja com Isso. 20 mulheres e É. foi um sucesso. Essa foi a primeira. Foi a primeira. E dali, qual foi o próximo passo? Como é que Aí assim, aconteceu? o que aconteceu? As gurias amaram, né? Acharam o máximo, assim. Aí depois a gente viu, assim, que a demanda era muito grande, que ele não daria. E aí começaram a pedir, pedir, pedir. E nós fomos lá pro 1º de maio, fizemos uma feira lá, já com 100 mulheres. E a partir daí, A segunda-feira a com segunda 100 já mulheres, 100 expositoras. 100 expositores. E teve fila de espera, tinha mais gente querendo participar. Uau! Foi muito legal, assim. Aí depois teve um grupo da Expofeira que nos chamou para participar, daí foi um grupo menor, porque não tinha capacidade para tanta gente, né? Tanto espaço. Também participamos lá no auditório do Colégio Pelotense, que teve um grande amigo nosso, que hoje é vereador, que conseguiu para nós. E aí depois, então, nós fomos acolhidos pelo Pelotas Parque Tecnológico e Complace, né, que são os dois que nos acolheram lá. E desde então nós estamos lá, Hoje são quantas expositoras na feira? em torno de 100. Às vezes vai a 120, às vezes 90, depende da época do ano, assim. É que não tem como passar de 110, 120 expositoras. É o que o espaço comporta. Mas já nós temos feito 3 feiras por ano. Eram 2, mas a demanda foi tanta assim que passamos a 3 por ano. Fora eventos assim que a gente participa, outras feiras que somos convidados. Eu gostaria de saber quem é a Silvia. A Silvia é uma pessoa calma, eu sou muito do bem, eu acho, não tenho certeza, perante Deus nós somos todas iguais, né? Não existe uma pessoa melhor que a outra, né? Então nós temos que tratar todos da mesma maneira. Só que eu sou aquela calma assim, até o momento que eu percebo que estão me prejudicando ou prejudicando alguém. Aí eu deixo ser calma. Aí eu faço sentido ao sobrenome Leão. Aí eu viro Leão, né? Mas assim, porque eu sou muito justa, né? É uma coisa que a gente sempre passou lá em casa com a nossa filha também. Ser justo, né? Eu acredito naquilo assim, ó. Tu levou um tapa da outra face. Mas não ser trouxa, como meu pai dizia. Até para ser trouxa tem limite. Meu pai dizia assim, né? A gente, eu não gosto de injustiça. Seja com pessoas da minha família ou pessoas que me cercam, eu não aceito. Eu sou muito pelo correto, tá? Gosto de respeitar regras. E, e é isso, assim, eu sou mãe, né? Sou empreendedora, tenho empresa, sou sócia do meu marido, né? Sou cristã e sou filho, mas meus pais já não estão mais aqui comigo, né? Estão no meu coração. Sou irmã de uma mana maravilhosa, Dinda, de uma sobrinha maravilhosa também. E, e é isso, assim, eu recebi uma grande herança dos meus pais, eu digo sempre. Foi educação na fé, educação para a vida, e uma irmã maravilhosa, que é minha parceira de sempre. E é isso que a Silvia é. Procuro levar a vida da forma mais simples possível. É isso. Que linda. Eu não trouxe lencinho, eu me emociono. Silvia, todo mundo enxerga o sucesso hoje da feira, Feira Vitrine Mulheres Empreendedoras. Mas o que que ninguém enxerga? Isso, né?
nós temos muitas dificuldades, bastante. Boa pergunta. Dificuldades financeiras, porque não é fácil a gente fazer toda aquela estrutura. Nós temos pouquíssimos apoiadores. Claro que o apoio do eu posso estar falando, né, mas o apoio do parque, da Coplace, isso assim é maravilhoso, mas grandes apoiadores com valores a gente não tem. E isso é uma grande dificuldade, porque a gente leva muitas atrações, né, como tu sabe, e essas atrações não são baratas, né? Tivemos situações em que a gente teve que pedir para os fornecedores segurar para a gente pagar no próximo evento, porque as participantes elas pagam um valor que não é alto, que é dentro, a gente faz o mínimo possível para que todas possam participar. Então é bem difícil a questão econômica, a questão estrutural, assim, da organização. Nós somos muito organizadas, muito, assim, a gente tenta ser. Mas, claro que sempre tem seus percalços, né? Hoje, a maior dificuldade é financeira mesmo. Aí é inevitável, né? Porque a crise está aí, a gente sabe, e apoio de expressão a gente não tem. Então, é o mais complicado, assim, né? Que é o que as pessoas não percebem, o expositor não percebe. Lógico, a gente não quer transparecer, o visitante também não percebe, né? E a gente não deixa que percebam. Mas, no mais, assim, a gente consegue fazer acontecer com os recursos que a gente tem. E acontece lindamente, né? É muito bonito. Tu já pensou em desistir? Já, muitas vezes. Teve uma vez, não sei se tu já estava no grupo, que eu me afastei 20 dias. Eu comuniquei ao grupo e comuniquei à comissão que eu ficaria afastada por 20 dias para colocar ideias no lugar. Já pensei. E não desistir pelas mulheres, por elas, mas já pensei. Porque tem épocas que a carga é muito grande, a cobrança é muito grande e quem cobra geralmente são as pessoas que nem se envolvem com nada. Então tem um peso psicológico muito forte. Como todo, acho que todo trabalho voluntário, às vezes, passa por isso, né? Mas, assim, eu tive que ponderar muitas coisas para continuar. Essa vez eu cheguei ao extremo, porque eu me afastei, assim, eu pensei muito, e conversei com a família, conversei com as gurias da comissão, elas não interferiram, né? Porque elas sabiam que a escolha era totalmente minha, e aí retornei. Mas já, mais uma vez, já pensei. Em função do peso da responsabilidade mesmo. Porque a gente, quando está envolvida com algo assim, que sabe, né? Tu abre mão de muita coisa na tua vida, até mesmo do trabalho. Né? Quando a gente trabalha, a gente deixa de estar no trabalho para se dedicar. E às vezes a cobrança é tão grande que tu pensa, será que compensa? Né? Será que vale a pena tudo isso? Mas aí tu acaba, o coração fala mais alto e a gente volta, não adianta, né? Então, não pretendo desistir. Legal. Legal poder ver uma outra versão da Silvia, né? Muito bacana. E voltando a falar sobre a Silvia, existiu alguma decisão que foi muito difícil de tu tomar na tua vida, O Silvio, com a pessoa, como Silvia, como pessoa? tiveram vários, eu acho que a gente passa tendo essas decisões difíceis, né? Toda a vida da gente é feita em etapas, né? Hoje, já com 57 anos, eu já passei por várias etapas na minha vida. Uma fase difícil, bem difícil, foi quando
essa decisão já estava tomada antes, tá? Mas foi uma fase bem difícil, foi quando eu me casei, porque enquanto eu e meu marido éramos noivos, eu morava aqui. Nessa transição, durante esse período, eu e meus pais e minha irmã fomos embora para Santa Catarina para tentar mudar de vida, meus pais precisavam. Depois eu tive que voltar para casar. Casei lá, mas voltei casada para cá com o marido. E meus pais ficaram lá. Foi a fase mais difícil, porque a saudade, o fato de não poder conviver com eles diariamente. E eu fiquei 6 meses sem ver a minha mãe e minha irmã. Então foi muito difícil. Tá? Meu pai, ele vinha, ele trabalhava com vendas no distrito diferente comigo. E era uma época que não existia, era só por orelhão, não tinha celular. E a gente rezava que a fichinha não caísse. A gente procurava um celular, um orelhão que tivesse funcionando, que a fichinha não tivesse caindo. Ontem a gente estava falando sobre isso. Eu peguei essa época, eu peguei a época do orelhão. Então, porque claro, como o pai e a mãe, como tinham se mudado há pouco tempo, não tinham um telefone de linha, era carésimo um telefone de linha, né? E aí, não ia estar ligando pro meu noivo na época cobrar toda hora, né? Porque imagina uma ligação cobrar, era um absurdo também. Então, toda vez que a gente descobria um que estava lá, a fichinha ficava, só que a fila era enorme, então também tu não podia ficar muito tempo ficando no telefone, porque começava a te xingar atrás. Uma fase boa, né? Mas enfim, eu acho que foi um período mais difícil, assim, na minha vida. Decisões a gente tomou muitas, assim. E, nossa, quando a gente vendeu a nossa loja de Bagé, foram decisões difíceis, mas essa que assim envolveu a família, né? Foi a que eu sofri mais. Bastante. E quando que tu começou a empreender? Porque agora tu falou que tu teve loja em Bagé também. E tu, no início, tu falou que tu empreende desde criança, né? Desde menina. Então, quando que tu começou a empreender? Olha, assim, na verdade, meu pai era representante comercial, e aí depois de um tempo minha mãe montou uma confecção. E aí meu pai largou a representação e foi trabalhar na confecção com a minha mãe. Eu tinha, sei lá, meus 14, 15 anos, né? E quando a mãe montou a confecção, já com o pai, fazia muito abrigo de plush de moletom. E sobrava aqueles retalhos de plush de moletom. Aí eu, pra te ter uma ideia, assim, acho que eu tinha uns 13 anos, na verdade. Eu pegava nas máquinas industriais da minha mãe, eu juntava os retalhos e fazia as estopas para posto de gasolina. Uhum. E aí o pai levava lá no Paulo Moreira, que era muito amigo do pai, e vendia tudo. Então acho que ali começou o empreendedorismo. Ali eu já comecei a empreender, sabe? Porque eu sempre queria ter meu dinheirinho. Aí depois, é claro, eu sempre trabalhei com eles, o pai me botava loja no centro, eu trabalhava junto, mas eu queria ter o meu dinheiro. Aí eu vendi produto de beleza, até Pierre Alexandre, né? Pierre Aham, Alexandre, né? também é do Ardeu. Aí eu fazia de tudo, assim, tudo para ter o meu dinheiro, né? Depois eu namorava o meu atual marido, roupas de couro, eu desenhava as roupas de couro e a minha mãe costurava. Mas eu e ele fomos atrás de um curtume que fazia o couro especial, que era em mão redondo. E aí eu fazia os desenhos, né? Sempre gostei de desenhar moda. E a minha mãe costurava as roupas e a gente vendia, tá? Então eu sempre tive o empreendedorismo na minha veia, assim, sempre, sempre, sempre. Sempre fiz de várias formas. E na época que a gente foi para Balneário Camboriú, eu trabalhava com o pai e com a mãe tanto na confecção quanto na loja, mas claro, era deles. Depois, quando eu casei, eu tinha uma loja aqui em Pelotas da confecção dos meus pais. E em seguida eu larguei para trabalhar com meu marido no ramo dele. E desde então eu trabalho com ele, mas sempre estou inventando alguma outra coisa assim para fazer junto, sabe? Eu e ele, a gente começou o namoro falando sobre negócio. Legal. Nós dois temos isso, assim, o empreendedorismo na veia, sabe? A gente sempre gostou de empreender. Então é uma coisa que, desde pequena, vendo meu pai vender,
os clientes iam lá na minha casa, eu tinha 5 aninhos, 6 aninhos, ele como representante botava os retalhos de tecido na mesa e o cliente olhando e eu ia para volta dar meu espetáculo, para eles tinham que correr comigo da sala, mas eu Sim. gostava dessa coisa da venda, né? Então, acho que por isso que eu digo, desde que eu me conheço por gente, sou empreendedora. Nossa, amei saber disso. É, E amei saber da moda, que tu gosta de desenhar agora, moda, sempre porque eu gostei. te acho uma mulher elegantésima. Ah, puxa, E eu obrigada. acho que, ó, eu acho que agora tem tudo a ver com a Silvia, assim. A Silvia que eu conheço, assim, né? Elegante. Nossa, Eu curto muito assim quando jovem e depois quando a minha mãe, meus pais tiveram uma jornada incrível assim. Eles depois vieram para morar em Gravataí, daí eles tiveram confecção de roupa para cachorro. olha Lindas, que lindas. máximo. Eu só não dei sequência quando eles faleceram, porque mexia muito com o meu sentimento, assim. Então daí a gente se desfez, a minha irmã nos desfizemos de tudo. E aí, uma época, a gente pegou a representação, eu, meu marido e as lojas. E aí, muitas vezes eu desenhava, eu ia com a mãe, comprar os tecidos e tal, desenhava as roupinhas, né? Minha mãe sempre foi muito criativa, muito talentosa. Então, ela tinha os modelos que ela criava e eu criava uma outra linha, em outro estilo, e a gente juntava tudo, sabe? Ah, é algo que eu amo linha de produção, adoro, sabe? Só que, claro, hoje em dia, nosso trabalho é outro. Mas eu digo que meu marido adorava ver uma calça jeans sendo feita, desde pregar o fecho, tudo assim. Ah, era maravilhoso, sempre gostei dessa coisa assim, né? Moda é algo que eu sempre gostei. Mas eu acho que a, a moda, ela tá ligada a muita coisa, né? Então, a própria feira, tu organizar a feira, tu tem que tentar fazer tudo de forma atual, uma decoração, tu tem que estar ligada nas tendências, né? Acho que tudo tem a ver com essa veia, assim, da moda, né? Tudo tem que estar ligado. O uniforme, o próprio avental que as gurias usam, tudo isso Exato. tem que estar ligado, né? Não, acho que super É, conversa o teu, né, quem tu é com o que tu faz. acaba uma coisa acaba puxando a outra, né? Sim, a ideia, porque todas as expositoras da feira, elas usam um avental, é padrão, todo mundo, né, é bordado. Então, assim, a gente consegue identificar exatamente quem que é a expositora, Tá. todo mundo com a toalha também a mesma cor, assim, é tudo padrão. Tu entra assim e tu vê, é uma grande loja organizada. É, É a impressão que eu tenho, sabe? é. É, é muito bonito. E sem contar que, vou falar, né, Isa? Ah, que a gente se sente muito bem. Eu também sou expositora lá. E a gente se sente muito bem nesse espaço, sabe? A gente se sente Ai, bem que bom, acolhida, que a bom. gente se sente num ambiente agradável. Tanto que eu acho que, acredito que a maioria que expõe uma vez, quer expor sempre, né? Que bom, feliz. O teu trabalho é fantástico. Fico feliz de ouvir isso, assim. Eu acho que é, todo, a gente tem que estar pronto para ouvir tudo, né? Tanto positivo quanto negativo. Por isso que muitas feiras a gente faz aquela avaliação pós-feira. Não faço em todas, porque é cansativo, mas é muito bom nós ouvirmos palavras positivas, porque a gente trabalha com todo empenho, assim, eu e as gurias, é isso que a gente espera, que vocês se sintam acolhidas, né, se sintam bem. Eu digo, a feira não é só o momento, não é só o negócio ali. Tem gente que diz assim, eu não vendi, mas eu estou feliz, porque eu tirei pedidos, eu sei que vai ter o pós-feira, e eu já fiz muita amizade. E outra chega para mim e diz assim, eu vendi, mas eu já gastei tudo que eu vendi porque eu comprei essas colegas. Isso acontece muito também, né? Mas é essa a intenção, é essa conexão, né? Não é, eu digo, gurias, não é só uma feira, não é aquela coisa, que, eu tô ali para vender, eu vou vender esse copo e eu quero vender o copo e é tanto, tá? Não, claro que a gente precisa vender, mas o pós-venda, muitas vezes, é melhor do que a própria feira. Por isso que tu tem que estar preparado com um cartãozinho, com um panfletinho, alguma coisa que te identifique para depois, né?
mas a gente tenta fazer um ambiente agradável para que todo mundo se sinta confortável, porque são 2 dias que fica ali, né? Se tu não te sentir acolhida, se tu não te sentir bem, poxa, a vida já é tão assim, né? Aquele corre-corre todos os dias, aí se tu não te sentir um fim de semana inteiro longe da tua família, tu não te sentir bem, não vale a pena. E a gente meio que vira uma família, né? Porque eu exponho onde eu fico, e eu não sei se eu vou ficar nessa próxima feira onde eu sempre fico, mas tu já faz uma amizade com as gurias que estão ali, né? E uma já ajuda a outra, uma já vende pra outra. Exato. É um lugar que, assim, que tu já fica, tu já nem quer sair dali, né? Tu já cria uma amizade, já chega. Para mim, assim, é muito maior do que vendas. Para mim, tem muito de conexão, porque é um ambiente muito agradável e é onde a gente se conecta de verdade com outras Coisa boa. mulheres. Então, eu já vou te agradecer. Agradecer por tu promover, né? Desde 2018, já ter pensado em desistir, mas seguir promovendo, estando à feira, desculpa, estando à frente, né, das mulheres empreendedoras, com essa tua vasta experiência. A gente está, então, se encaminhando para o final dessa conversa, dessa rica conversa, né? E, Silvia, se uma mulher empreendedora tem um sonho de empreender, qual o conselho tu daria para essa mulher? Sabe que isso aconteceu essa semana no meu comércio em Canguçuca. Estou fazendo uma seleção lá de funcionários, colaboradoras, né? E 2 delas me falaram que tem projetos para fazer. E aí eu, muito espontânea, né, como sou. Eu disse, tá, mas então falei para as duas, a mesma coisa, tá aí, o que que tu tá fazendo aqui? Por que que tu não dá andamento do teu projeto? E é projeto simples, né? Ah, pois é. E aí vem aquelas desculpinhas assim, que eu disse, olha, aí eu conto a minha história do grupo e tal. Não deixa para amanhã. Começa. Ah, eu quero vender trilho de mesa de crochê. Faz e começa. Não espera. Ah, eu quero alugar Peg Monte. Foi uma situação que uma delas estava lá. Começa com um personagem. Não tem dinheiro para comprar 5, 6. Pega um personagem mais neutro, que esteja mais em evidência, e aluga. Pergunta para os teus amigos qual que te interessa mais e começa a aparecer. Não espera para amanhã. É o que eu digo assim, porque tu não precisa fazer grandes investimentos, a não ser que tu queira botar uma loja no shopping. Que aí realmente, eu quero montar uma estrutura enorme. Aí, bom, aí tu vai ter que ir lá em algum lugar pedir financiamento e tal. Mas se é algo mais simples, não desiste. Começa, sabe? Porque é algo que eu fico assim, eu fico aflita, às vezes, até mesmo na feira, que às vezes a pessoa precisa mudar para ir adiante, dar um passo à frente. E tu não pode deixar para fazer depois. É necessário que tu comece hoje, para amanhã tu dar mais um passo e um passo de cada vez. Não precisa ser afoita, não precisa sair investindo milhões. Vai devagarinho. Tu quer fazer teu crochê, quer fazer teu amigurumi? Faz um, vem, minha filha, agora não tá mais vendendo amigurumi, são fases, né? Mas ela começou fazendo chaveirinho para uma amiga, para outra amiga, para outra amiga. Quando viu, tinha um monte de encomenda dos tais chaveirinhos, né? Então é assim. Tu não, outra época ela estava fazendo mousse de chocolate, maravilhoso, né? Também, ela começou fazendo um pouquinho, um monte de pedido. Agora, a função da faculdade, ela parou com tudo, né? São fases. Mas é isso, não desiste, vai adiante e um passo de cada vez. Eu quero. E então vamos deixar um convite. Bom, a nossa feira acontece dias 12 e 13 de setembro, no Pelotas Parque Tecnológico, que fica na Avenida Domingos de Almeida, um pouquinho adiante da Baronesa, quem vai do centro para Laranjal, tá?
Então, passa a baronesa, eu explico assim que é mais fácil, Adorei essa né? explicação. Passa a baronesa, passa ali aquele trevinho e fica à esquerda, tem uma chaminé enorme, né? E é naquela chaminé, né? Então vão ter banners, vão ter várias coisas ali sinalizando a nossa feira. Ela funciona tanto no sábado quanto no domingo, das 14 às 20 horas. Muitas atrações, muita diversão para crianças e adultos, né? Atrações gratuitas, pintura facial, cabine fotográfica, mateada, que é maravilhosa aquela erva, né? Maravilhoso. Essa casa de erva mate é maravilhosa, sou cliente deles. E é uma mateada maravilhosa mesmo, só leva a cuia, a bomba e a térmica, e a gente ganha tudo deles, né? Além dos produtos que são impecáveis, inclusive a Catherine estará lá com... E não, e tem, vai ter cabine de prêmios também. Sim, Ai, tem cabine de prêmios, é gente. verdade. Compra um produto, né? Ganha um cupom Isso. e aí entra na cabine de prêmios, que é o máximo. Todo mundo gosta, é muito divertido. E aí, se conseguir pegar Vale. um vale, tu ganha mais um presente. E ainda concorre no final da feira. Às sextas. Então, não tem motivo para não ir. Não, né? é imperdível. Sem imperdível. contar que ainda tu tem um espaço para bater um bom papo, se conectar com outras pessoas, conhecer outras mulheres. É incrível. E uma coisa assim, brevemente, nós estaremos, como sempre, com a campanha de absorvente. Isso é super importante. Quem puder colaborar e levar absorventes, porque é uma situação, a vulnerabilidade dessas mulheres. Tem meninas que não vão para aula em período menstrual, porque não tem. Então, a gente faz essa arrecadação e a gente doa para uma associação beneficente e ela realmente ajuda as famílias, né, de todas as idades. E é muito bem acolhido. Claro, quiser levar outros materiais de higiene também são muito bem recebidos, mas a gente direciona mais para o absorvente, que é algo que ninguém lembra de comprar. Tem farmácia na frente, talvez tenha uma farmácia expondo. Se ela estiver lá conosco esse ano, dessa vez ela também terá absorvente para vender. Se quiser doar em Pix, fala com a gente lá. O paquete estará também lá. Pode ser. O importante é a gente ajudar. Minha amiga, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua confiança, né? Em estar aqui e contar um pouquinho a conversa, contar um pouquinho sobre ti, porque a ideia do podcast é justamente que a gente possa conhecer um pouco mais da mulher, né? A gente vê, a gente conhece o que a rede social mostra, né? Mas a gente não conhece o além. Foi um prazer poder conhecer um pouco mais. Eu que agradeço, minha amiga. Foi muito bom estar aqui contigo. Assim, tu é uma amiga querida que o grupo me deu de presente, né? E sabe que tu é muito especial para mim. Obrigada de coração por ter me feito esse convite. Amei estar aqui contigo. Obrigada. Eu vou, Ai, se quiser adoro. tirar uma mensagem, né? Adoro. Fazer uma pausa que move. Adoro. Vamos ver. Vou pegar a rosa, que é a cor do nosso grupo. Ai, adorei. Tá de rosa. Jamais em todo mundo o ódio acabou com ódio. O que acaba com ódio é o amor, palavras de Buda. E é bem o que eu penso, assim, a gente tem que agir com amor. E é bem o que tu falou, inclusive. É verdade. Perfeito, adorei. Obrigada. Minha amiga, quem participa ganha um mimo. Puxa vida, nossa. E quero te presentear com um Que mimo lindo. nosso. E muito obrigada pela tua contribuição. Amei. Ai, vai ser usado com muito carinho. Adoro fazer um chazinho. Olha aí. Ai, obrigada. Gratidão mesmo. E até a feira. 12 e 13 de setembro no Parque Tecnológico aqui na cidade de Pelotas. Das 14 às 20 horas, sábado e no domingo. A gente se vê lá, então.